Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Abre a sua Bíblia ainda, né? Só passar algumas páginas à frente, capítulo 9 de 2 Samuel, e aí eu quero que você fique com esse capítulo aberto, que nós vamos fazer algumas considerações importantes dentro deste capítulo, do 1 ao 13, tá bom? Na medida do possível, dentro do tempo estabelecido, não se preocupe, tá? Então, feche os seus olhos para nós orarmos. Os irmãos já orou, não quero invalidar a oração dele, mas vai ser bem rápida. Feche os seus olhos aí em pé mesmo onde você está. Senhor Deus, fala conosco nesta noite, meu Pai, de uma forma especial, através da ministração da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugarzinho aí, isso. Fica com a tua Bíblia aberta, tá bom? Essa é a minha orientação. Fique com a Bíblia aberta, para que você possa acompanhar aquilo que se está sendo dito. Uma vez eu participei de um culto que a pregadora, após terminar de fazer a leitura, falou para a igreja: irmãos, eu já fechei minha Bíblia, pode fechar a sua Bíblia também. E eu não concordo muito com esse tipo de fala, amém? A igreja tem que acompanhar aquilo que o pregador, o mensageiro está falando, com a sua Bíblia aberta, para que possa chegar à conclusão de que o que se está sendo dito está de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Eu pedi para que os irmãos abrissem a sua Bíblia no segundo livro do Reis, ou segundo livro do Samuel, capítulo 4, versículo 4, e pedi para que os irmãos abrissem sua Bíblia no capítulo 9, a partir do versículo 1 ao 13. E, meus queridos irmãos, nesta noite eu quero falar com vocês a respeito de uma pessoa que tinha alguns problemas e muito para o lado emocional, o lado sentimental. Eu poderia nesta noite pregar com os irmãos sobre o tema as debilidades de Mefibosete. Eu poderia pregar nesta noite sobre esse momento difícil com esse tema que Mefibosete sofreu, que Mefibosete sofreu um acidente, estava passando por um momento difícil. Mas eu quero pregar nesta noite sobre um tema, se assim eu puder pôr, que significa, ou seja, que é de cão morto para filho do rei. Que tema interessante, não é, irmãos? De cão morto para filho do rei. Como assim, irmão Flávio? Vamos lá. Meus queridos e amados irmãos, a Bíblia ela é bem clara que Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas, por sua vez, era filho do rei Saul. E a Bíblia diz que em batalha, tanto Saul como Jonatas, eles morreram. E por que eles morreram? Essa notícia chegou até o palácio real. E quando essa notícia chega até os ouvidos daquela mulher que criava, que era a babá, que era a empregada ali do palácio do rei para cuidar daquela criança, a Bíblia diz que quando essa notícia da morte de Saul e a notícia da morte de Jonatas chega até os ouvidos daquela mulher, ela pega aquela criança, que a Bíblia é bem enfática ao nos informar que aquela criança tinha 5 anos de idade. Então aquela mulher pega aquela criança nos seus braços e, para salvar, guardar a vida de Mefibosete, ela sai correndo ou andando apressadamente. Talvez os irmãos já devam ter ouvido alguém pregar criticando esta mulher, mas eu preciso ser sincero diante daquilo que a Escritura me expõe diante deste acontecimento. Esta mulher, na verdade, ela estava querendo salvar a vida desta criança, porque ela sabia que quando um rei perdia uma batalha, o rei vitorioso ia até o palácio e procurava todos os descendentes desse rei e matava a todos para que não houvesse revolta no seu governo, no seu reinado. Então ele acabava com a vida de todos os familiares daquele rei. Então esta mulher, na realidade, ela correu com aquela criança nos seus braços para salvar a vida de Mefibosete. Porém, agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. A intenção era boa, sim ou não? Sim, era salvar a vida da criança, por isso que ela fugiu, correu. Ela poderia ter deixado a criança ali e possivelmente aquela criança seria executada. Mas ela pegou a criança e correu para salvar a vida dela.
E a Bíblia diz que na medida que ela corre, na medida que ela se apressa, aquela criança cai dos seus braços. Eu não sei se aquela mulher, ela leva um tombo, ela tropeça em alguma coisa, mas devido à pressa, também às vezes um pouco de falta de cuidado, no sentido que ela estava carregando uma criança e não olhando por onde estava andando, ela acabou tropeçando e caindo. E aquela criança de 5 anos, ela fica coxa de ambos os pés. Ela não consegue mais andar. Agora Mefibosete está aleijado. Mefibosete agora está com uma debilidade no seu corpo físico. Mefibosete agora, ele se torna dependente das outras pessoas. Ele se torna dependente para ir no banheiro. Ele se torna dependente para tomar um banho. Ele se torna dependente, talvez se fosse nos dias de hoje, para ir para a escola. Ele se torna dependente para se locomover. Então Mefibosete é alguém dependente de outra pessoa, por conta de uma debilidade na sua vida. Ele não teve culpa do ocorrido, porém teve que levar essa debilidade por todos os dias da sua vida. E agora que eu quero pregar com os irmãos, baseado no capítulo 9 do livro de 2 Samuel. A Bíblia diz que certo dia, Davi, após passado alguns anos, Davi agora ele é o rei de Israel. Davi agora ele é o monarca naquele momento, naquele tempo. E a Bíblia diz que Davi, ele procura se informar se ainda há alguém da casa de Saul para que ele use de bondade com esta pessoa por amor do seu amigo Jonatas. Aleluia. Veja que Davi queria usar de bondade por alguém que porventura ainda estivesse vivo da casa de Saul, pela amizade que ele tivera com Jonatas, porque Davi fez uma aliança com Jonatas. Davi tinha uma amizade com Jonatas, de forma que ele disse, no versículo 1 do capítulo 9, disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Então Davi, ele procura se informar se porventura ainda existia um descendente, um remanescente da família real, da família de Jonatas e de Saul, para que ele pudesse usar de bondade para com ele. E a Bíblia diz que existia alguém ali que podia trazer as informações corretas, concretas, a respeito de alguém que se porventura ainda existia da casa de Saul. No versículo de número 2, a Bíblia diz, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? E ele respondeu, eu mesmo, teu servo. Então Ziba, ele era a pessoa que tinha todas as informações que o rei precisava a respeito de Mefibosete. Eu já quero aplicar esta palavra que eu acabei de falar para vocês. Vocês sabiam que cada um de vocês que estão aqui nesta noite tem um histórico? Você sabia que cada um de vocês que estão aqui tem uma história? E existe alguém que conhece toda a tua vida, sabe quem é a tua mãe, sabe quem é o teu pai, sabe quem são os teus parentes, sabe da situação que você vivia, está vivendo? Tem alguém que, se alguém fosse informar a teu respeito, sabe de tudo o que acontece com você. Então Davi precisava de alguém desta envergadura que soubesse a respeito de alguém que ainda estivesse vivo da casa de Saul. E a Bíblia diz que Ziba era a pessoa que tinha todas as informações que o rei precisava a respeito de Mefibosete. Só que há uma outra coisa que eu quero contar para os irmãos, que aconteceu aqui, é que esse alguém que sabia a respeito de Mefibosete, ele se dá ao luxo, ele sabia, ou seja, ele se dá ao luxo de expor para Davi a situação caótica, e eu não sei qual era a intenção, mas ele se colocou à disposição de Davi para lhe dizer a situação caótica que Mefibosete estava, onde morava, o que havia acontecido com ele. Mas vale lembrar que Davi,
Ele não queria saber qual era a situação de Mefibosete. Davi simplesmente queria saber se existia alguém da casa de Saul, porque ele queria usar de bondade da parte de Deus para essa pessoa. Davi não perguntou quais eram as debilidades dessa pessoa. Você sabia que tem alguém que quando se reúne para conversar ao teu respeito, não trata de assuntos relevantes? Você sabia que tem pessoas que quando se reúnem para conversar a respeito do teu nome, não se reúnem para dizer daquilo que Deus pode fazer na tua vida, mas se reúnem para falar daquilo, talvez de coisas erradas que você já fez e que Deus já perdoou. Deus não está importado pelas coisas que você já praticou. Nesta noite você já pediu perdão aqui em oração, e o sangue de Jesus Cristo, ele te lava e te purifica de todo o pecado. Existem pessoas que se dão o luxo de se reunir para puxar as coisas que já não são relevantes na tua vida. E a Bíblia diz que Davi só queria saber se restava um sobrevivente da casa de Saul. Porém, Ziba expõe as suas debilidades e a sua situação atual. Quais eram as debilidades de Davi e a situação atual de Davi? Mefibosete. Primeiro, Mefibosete, ele era aleijado de ambos os pés. Será que Ziba quis dizer para Davi que Mefibosete não merecia a bondade que ele estava planejando em fazer na vida de Mefibosete? Por que será que ele disse, olha, existe um, mas ele é aleijado de ambos os pés? Parece que eu vejo a intenção de Ziba, ele não serve para nada. Você sabia que tem gente que se reúne para falar de você e dizer que você não serve para nada? Mas existe um Deus nos céus que conta com você. Eu estou aqui nesta noite como porta-voz de Deus, com a autoridade bíblica, com a Bíblia que eu tenho em minhas mãos, para te dizer aquilo que Deus já disse através da sua palavra. Não importa o que disse a respeito de você, não importa o que pensam a respeito de você, o que importa é o que Deus pensa sobre você. Aleluia! Oh glória! E a Bíblia diz que Ziba começa a expor as debilidades de Mefibosete. Ele é aleijado, e não é só de um pé, de ambos os pés. Presta para alguma coisa? Imagina Mefibosete com esse complexo de inferioridade durante toda a sua vida. Imagina Mefibosete indo para a escola e alguém olhando e dizendo, lá vai o aleijadinho, já vai o deficiente, lá vai aquele que depende dos outros para tudo. Talvez é assim que alguém te olha, que alguém te vê quando te vê na rua. Talvez é assim que alguém te enxerga quando te cumprimenta. Às vezes não fala para você publicamente, mas dentro do seu coração está pensando, é um fracassado, é uma fracassada, depende de alguém para sobreviver, não serve para nada. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer, existe um Deus dos céus que ele me manda te dizer que conta com você, apesar das tuas debilidades. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Outra debilidade de Mefibosete. Onde era que ele morava, irmãos? Versículo de número 3. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 4. O rei pergunta, onde é que ele está? E Ziba lhe responde, ele está na casa de Maquir. Mefibosete não tinha casa própria. Ele morava de favor na casa de alguém. Meu irmão, eu não sei como que é a tua situação, não conheço a vida de ninguém aqui, não perguntei para o pastor Fagner. Mas Deus conhece a história de cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. Eu quero te dizer, não importa como é a tua vida, se você está passando necessidade, se você está passando por provações, se as portas estão fechadas para você, e talvez alguém te julga pela tua situação atual, mas eu quero te dizer que Deus, ele está interessado em você. As pessoas podem olhar e dizer, não vale, mas Deus está dizendo, eu tenho olhado, ele vale para mim. Você é importante para Deus nesta noite. Deus quer quebrar nesta noite a barreira do complexo de inferioridade, de alguém ouvir alguém dizer que não serve para nada, ou de ele mesmo dizer para ele mesmo, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu não sirvo para a obra de Deus. Mas o pastor Fagner vai contar contigo para esta obra. Deus conta com você para esta obra. É com você que Deus, ele tem um plano para esta obra. Glórias. Oh glórias. Mefibosete morava em Lodebar. Lodebar, o português mais claro, seria um lugar do esquecimento. Lodebar é um lugar onde ninguém vê. Lodebar é um lugar infértil.
e frutífero. Lodebar é um lugar que não enche os olhos para que alguém vá morar lá. Lodebar é terra de ninguém. E eu estou falando com pessoas aqui nesta noite, eu não sei quem é, mas o Espírito Santo tem direção certa com essa mensagem. Pode ser que seja alguém que esteja aqui, alguém que esteja nos assistindo pela internet nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus está falando fortemente conosco nesta noite. E Ele está dizendo, não importa a tua situação, você pode ter, você pode não ter, você pode ser, você pode não ser, alguém pode te ver alguma coisa, alguém pode te ver nada, mas eu estou olhando para você, eu conto com você. Eu quero usar você. Eu tenho plano com você. Permaneça firme. Mefibosete morava em Lodebar. Morava de favor na casa de Maqui. Davi, ele sabia muito bem o que isso significava. Eu poderia aplicar e dizer que é possível que alguém procurou informação a respeito da tua vida, para usar de bondade de Deus para com você. Porque Deus trabalha desta forma também, irmãos. Eu acredito que muitos dos irmãos que estão aqui já foram abençoados por Deus através de alguém. E Deus, Ele pode levantar alguém para que a porta de emprego se abra para você. Deus pode usar alguém para que a tua casa própria chegue nas tuas mãos. Deus pode usar alguém para que Ele te conceda aquilo que deseja o teu coração. E é possível que quando alguém procurar saber de você, alguém queira atrapalhar aquilo que Deus ele tem para a tua vida, mas se for da vontade de Deus, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio, não tem diabo que possa atrapalhar aquilo que Deus tem na tua vida. O segredo é: continua firme nos caminhos do Senhor, não te desvies para a direita nem para a esquerda, não volte para trás, prossiga caminhando para o alvo. Aleluia! E a Bíblia diz que essa é a situação de Mefibosete. Aleijado, mora em Lodebar, mora de favor na casa de Maqui, mas Davi dá uma ordem para que vá buscar Mefibosete. E a ordem do rei precisa ser obedecida, ainda que alguém não goste, ainda que alguém quiser se atrapalhar, mas quando o rei dá uma ordem, tem que se obedecer. Você está crendo no que eu estou falando nesta noite? Enquanto eu falo, eu sinto o Espírito Santo de Deus palpitar nos meus ouvidos e dizer: diga para a minha igreja que se alguém se levantar contra o plano que eu tenho na vida dele, eu vou fazer realizar, porque aquilo que Deus promete, Ele se responsabiliza para cumprir. Davi dá uma ordem para que vá buscar Mefibosete. Não importa a situação, não importa onde está, vá buscar Mefibosete. E a Bíblia diz que obedeceram ao rei. No versículo 5, a Bíblia diz: então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui. E então foram buscar Mefibosete. Lá vem Mefibosete. Imagina o mensageiro chegando na casa de Maqui, batendo palmas talvez, aquela comitiva do rei, e dizendo para Maqui: Maqui, onde está Mefibosete? E Mefibosete se apresenta, talvez com medo, porque ele sabia o que era que acontecia quando um rei vitorioso se encontrava com os descendentes do rei perdedor. Talvez Mefibosete estava temeroso, com medo. Talvez não, é bem claro o texto. Mefibosete estava com medo. E a Bíblia diz que Mefibosete precisa entrar naquela carruagem, porque precisa ir se encontrar com o rei. Mefibosete vai junto com aquelas pessoas que foram lhe buscar. Ele vai se apresentar ao rei. E então Mefibosete se apresenta no versículo 6. Veja o que diz: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então Mefibosete se apresenta diante do rei com muita reverência e com muito temor. Mefibosete, ele não sabia quais eram os planos do rei a respeito dele.
Mefibosete não sabia o que sucederia com ele. Possivelmente ele estivesse pensando: o rei vai me executar. Porque Mefibosete agora ele não está sozinho. Quando ele foi levado para Lodebar, ele estava sozinho, aleijado, mas estava sozinho. Morava de favor, mas estava sozinho. Morava na terra de ninguém, mas estava sozinho. Mas agora ele não estava mais sozinho. Mefibosete tinha um filho. Mefibosete possivelmente estava casado. Mefibosete tinha uma família. Imagina o pavor de Mefibosete. Em pensar talvez que a sua esposa ficaria viúva. Em pensar talvez que o seu filho ficaria órfão, como ele ficou órfão em Lodebar, na casa de Maquir. Lodebar, Mefibosete estava com medo. Mefibosete estava temeroso. De forma que, no versículo 7, nós iremos ver que Davi, ele fala para Mefibosete: não tenha medo. Porque Mefibosete não sabia quais eram as intenções de Davi. Então Mefibosete, com muita reverência, com muito temor, se apresenta diante do rei. Imagina Mefibosete se apresentando diante do rei. O rei assentado no seu trono. Davi, olhando para Mefibosete e perguntando: és tu, Mefibosete? Mefibosete, ele disse sim, porque ele não podia mentir, ele estava diante do rei. Mefibosete estava diante da maior autoridade de Israel. Ele não poderia mentir, porque se mentisse, sim, ele poderia realmente ser executado, porque o rei era digno de reverência e de temor. Então ele estava lá diante do rei com muito temor e reverência, e o rei pergunta: és tu, Mefibosete? Ele disse: sim, o teu servo. Então a Bíblia diz que Davi, ele declara para Mefibosete quais eram as suas intenções. Quando eu disse anteriormente aqui que Davi sabia o que Mefibosete estava passando, vocês lembram do episódio em que Deus fala com Samuel para ir até a casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel? 1 Samuel capítulo 16, e versículo de número 9 a 13, diz assim: então Jessé fez passar diante de Samuel a Samar, porém Samuel disse: nem tampouco a este escolheu o Senhor. Fez passar Jessé, fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E aí Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ao cabo que Samuel lhe responde, ou seja, Jessé lhe responde: ainda falta o mais moço. É como se dissesse: falta alguém que não serve para aquilo que o Senhor quer, para ser rei de Israel, ou para aquilo que o Senhor quer ungir. Então Davi sabia, ele sentiu na pele o que Ziba estava tentando fazer com Mefibosete. Davi não era uma criança, não era um menino. Davi era o rei de Israel. Era um homem sábio, era um homem que tinha sabedoria. Então ele sabia o que Mefibosete estava sentindo naquele momento, porque ele já passou pela mesma situação, de alguém achar que ele era incapaz, de alguém achar que ele não servia, de alguém achar que ele não conseguiria. Então Davi olha para Mefibosete e fala no versículo de número 7 para que ele não tenha medo. Não temas, Mefibosete. Davi declara quais eram as suas verdadeiras intenções ao seu respeito, e isso alivia o temor que sufocava Mefibosete. Ele estava temeroso, angustiado, triste, porque ele não sabia quais eram os planos de Davi para com ele. Nesta noite é possível que entrou alguém por essas portas, que o pastor Fagner não conhece a fundo a tua situação. E você entrou aqui. Somente Deus sabe como você está. Somente Deus e você sabe qual é a tua situação. Talvez você está aqui, assentada aí. Aparentemente parece que tudo está bem. O sapato está combinando. A roupa está combinando. Até o óculos está combinando. O vestido, o sapato, o terno. Mas somente Deus sabe como está o teu coração nesta hora. Somente Deus sabe como que você chegou aqui. E às vezes você não sabe, não entende nem como você veio aqui nesta noite. Parece que o Espírito Santo, ele veio te conduzindo a este culto nesta noite. E Deus está falando contigo nesta noite, te dizendo: filho, filha, eu te trouxe aqui para você ouvir esta palavra. Aleluia. Deus sabe da tua situação. É possível que tenha alguém aqui nesta noite que esteja desempregado, desempregada.
As portas parecem que estão de bronze, de ferro, de aço. Não se abre, você tem mandado currículos, você tem corrido atrás, você tem feito a sua parte, mas parece que nada funciona, parece que nada anda para você. Você está em meio a um complexo de inferioridade. Alguém que se sente um nada, desprezível. Talvez você veio aqui nesta noite e está com um pensamento de suicídio. Talvez você veio aqui nesta noite e está pensando: Deus, eu vou tirar a minha vida, eu não aguento mais, Senhor. Mas Deus está tratando a tua alma nesta noite. Porque a palavra de Deus, queridos, fala de vários tipos de assuntos. E um dos assuntos que Deus fala através da sua palavra é que Ele também tem cura para a nossa alma. Eu não sou pregador de prosperidade, não sou pregador que fica inventando histórias. Eu estou aqui nesta noite, queridos, com a palavra de Deus que me dá a autoridade para dizer a você que a tua situação pode mudar a partir desta noite. Partindo para a conclusão da minha fala, a Bíblia diz que Davi declara para Mefibosete quais eram as suas intenções a seu respeito, e isso alivia aquilo que sufocava, aquilo que estava trazendo sofrimento para Mefibosete. Eu não sei se você acredita no que eu estou pregando para você nesta noite. É possível que você pense: irmão Flávio, o Senhor não conhece a minha situação. O Senhor não sabe onde eu moro. O Senhor não sabe com quem eu sou casado. O Senhor não conhece quem são os meus filhos. O Senhor não sabe das minhas debilidades. Irmão Flávio, eu não sirvo para cantar. Quando eu pego o microfone, eu estrago o hino. Eu não sirvo para pregar. Quando eu pego o microfone, eu sou pior do que o início do pastor Fagner, que só chorava. Eu não sei falar nada, eu não sei nem ler, irmão Flávio. Será mesmo que Deus tem algo comigo? Eu quero te dizer que Deus conta com você. Essas debilidades não atrapalham os planos que Deus tem na tua vida. As debilidades e as dificuldades que você enfrenta não vai atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Mas o segredo é: continua no teu lugar. Não desista. E a Bíblia diz que Mefibosete se declara como ele se sentia para Davi. Ele se declara para Davi como era que ele estava se sentindo. Isso está no versículo número 8. Veja o que diz na tua Bíblia. Então se inclinou Mefibosete e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Se você nunca se sentiu assim, te prepara, porque isso acontece na vida de qualquer cristão. Seja quem for, esteja em qualquer patamar que estiver. Quantas vezes nós não nos sentimos dessa forma? Olhamos para dentro de nós e nos sentimos tão incapazes. É verdade ou é mentira? Olhamos para dentro de nós e dizemos: Senhor, não dá para mim. Senhor, aquela promessa que o Senhor me fez, Senhor, o Senhor errou o endereço. Eu não estou vendo acontecendo, não estou vendo nada acontecer a meu respeito, Deus. Será que tu me escolhestes? Eu quero te dizer, usar as palavras do salmista Davi: Deus te viu quando tu eras uma criatura sem forma no ventre da tua mãe. Eu quero usar as palavras de Davi para te dizer que Deus te viu quando ninguém te via. Eu quero te dizer nesta noite com ousadia que Deus te enxergava quando ninguém te enxergou. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele te olhava quando ninguém te olhou. Deus conta com você, igreja. Deus conta comigo, igreja. Deus conta com vocês, obreiros. Não se sinta incapaz, não se sinta inferior, não se sinta desprezível, não se sinta pior do que ninguém, não se sinta um zero à esquerda, não se sinta alguém desprezível. Deus conta com você. A Bíblia diz que Mefibosete declara, ele põe para fora aquilo que estava angustiando a sua alma. Esta noite aqui é uma noite que você vai pôr para fora aquilo que está angustiando a tua alma. Eu estou pregando para você nesta noite sob a autoridade do Espírito Santo de Deus. Esta noite é a noite de você vomitar, espiritualmente falando, aquilo que está fazendo mal para você. Essa depressão não combina com você. Este momento que você está passando de dificuldade não combina com você. Esta é a noite de você colocar para fora aquilo que está fazendo mal para a tua alma. Deus está tratando conosco aqui nesta noite, queridos. Esta é a noite do trabalhar de Deus na tua alma.
Você que veio aqui nesta noite está dizendo: eu não sirvo, eu vou entregar, eu tenho uma palavra de Deus para você. Não entrega não, Deus conta com você. Você que veio aqui nesta noite e disse: eu vou conversar com o pastor Fagner depois do culto. Eu quero te dizer: não faça isso, Deus conta com você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está entre nós nesta noite. Ele é consolador. Ele está entre nós nesta noite e está te consolando. Ele está enxugando as tuas lágrimas. Ele está acariciando a tua alma. Ele está dizendo: não fique triste, não fique desanimado. Recebe força, recebe carga, recebe unção, recebe poder para pregar, para evangelizar, para fazer a obra de Deus na terra. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está tratando conosco nesta noite lá no nosso íntimo. Lembra o que Deus disse para Jeremias? Jeremias disse: Senhor, eu não vou fazer porque eu sou uma criança. Aleluia. Quem foi que fez a boca do homem, meu irmão? Deus, eu não vou fazer não porque eu sou um vaso e estou todo quebrado. Deus está dizendo: vem para casa do oleiro nesta noite. Eu vou pegar o barro, amassar, refazer da forma que Ele quer, da forma que Ele planejou para a nossa vida. Você é vaso, você é barro nas mãos de Deus. O oleiro está trabalhando entre nós nesta noite. Mefibosete, ele pôs para fora aquilo que estava angustiando a sua alma. Você tem coragem de pôr para fora aquilo que está te prendendo nesta noite, de glorificar a Deus? Você tem coragem de pôr para fora nesta noite aquilo que está prendendo o teu louvor? Você tem coragem de pôr para fora aquilo que está prendendo a tua adoração nesta noite? Parece que a tua boca está seca, você não sente mais vontade, você não sente mais desejo de adorar, de glorificar a Deus. É algo que está prendendo a tua adoração. Mas nesta noite Deus está dizendo para mim e para você: ponha para fora aquilo que está atrapalhando a tua vida espiritual. Ponha para fora aquilo que está amordecendo a tua autoridade, o teu louvor, a unção que está sobre a tua vida. Aleluias, aleluias. A Bíblia diz que depois que Mefibosete põe para fora aquilo que estava sentindo, porque Davi disse: não temas, ele se aliviou, ele entendeu que ele não ia morrer, e Davi lhe diz: eu vou restituir tudo aquilo que era do teu pai. Sabe aquilo que alguém pensava que era para o teu mal? Você crê que Deus pode reverter em bênção para a tua vida? Você serve a um Deus todo-poderoso, meu irmão. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você sabe quem é o Deus que você serve? O Deus que eu e você servimos é o Deus todo-poderoso, o Deus que reverte a situação para nos dar vitória. É o Deus que muda a situação para nos abençoar. E aquilo que aparentemente era derrota na vida de Mefibosete, Deus muda para lhe dar vitória e restituir a ele tudo aquilo que era dele de direito. Davi restituiu as propriedades da casa de Saul para Mefibosete. E acontece outra coisa, duas coisas que eu vou falar e já vou terminar. Duas coisas lindas. Primeiro, Mefibosete agora não iria mais morar em Lodebar. Mefibosete agora não iria mais morar de favor em Lodebar. Sabe por quê? Mefibosete agora, ele iria morar no palácio real. Irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é profético sobre a nossa vida. Mefibosete tinha acordado em Lodebar morando de favor. E agora ele vai dormir no palácio real. Mefibosete é adotado como filho do rei de Israel. Isso fala de honra. Isso fala de honra. E Deus, ele honra aqueles que não desistem. Deus, ele honra aqueles que fazem a sua obra. E eu creio que Deus vai honrar todos esses obreiros. Eu creio que Deus vai honrar o pastor Fagner. Eu creio que Deus vai honrar cada um de vocês que estão aqui, jovens, adolescentes, irmãos, irmãs. Deus vai honrar a tua vida, mas não desista. A Bíblia diz que Davi restitui para Mefibosete
tudo aquilo que era do seu pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi aqui, queridos. Davi aqui, queridos, é uma figura. Aleluias. É uma figura de Jesus que restitui aquilo que nós perdemos. Quando Adão e Eva perdeu lá no Jardim do Éden a comunhão com Deus, Mefibosete havia perdido aquilo que ele tinha direito por ser o filho do rei de Israel. Mas Davi lhe restitui tudo aquilo que era dele. Jesus, ele fez isso comigo e com você. Nós estávamos perdidos neste mundo aí. Nós estávamos fazendo tudo aquilo que agradava ao mundo. E aí Jesus, ele foi e nos resgatou e disse: tu és meu. Jesus, ele disse no Evangelho de João 15, 16 e 15, se não foge a memória: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. Então foi Jesus que nos escolheu antes de nós termos escolhido a ele. Assim como Davi se preocupou com Mefibosete, Jesus se preocupou comigo e com você. E a Bíblia diz que Mefibosete agora vai morar na casa de Davi. Ele agora é filho do rei. E a Bíblia diz que Mefibosete continuou com a sua debilidade. Porque, irmão, tem coisa na nossa vida, tem algumas cicatrizes que não vai embora. Tem algumas cicatrizes que sara, mas fica ali a marca, não vai embora. Mas Mefibosete, mesmo aleijado, ele estava lá no palácio real. E quer ver um segredo que eu vejo aqui nesse texto? É que Davi sempre comia pão à mesa do rei. Quer ver uma coisa? Quando você senta à mesa, as tuas pernas aparecem? Sim ou não? Só se a mesa for transparente, né, de vidro, mas aquelas mesas bonitas, assim, luxuosas, né? Imagina a mesa da casa de Davi, o rei de Israel. Eu acredito que quando Mefibosete sentava à mesa para se alimentar com o rei como um de seus filhos, todos ali tinham que esperar por Mefibosete. Porque agora Mefibosete, ele era o filho de Davi. Davi adotou Mefibosete. E quando Mefibosete estava sentado à mesa, as suas pernas atrofiadas não apareciam. O que nós entendemos com isso, para nós terminar? Que quando nós estamos na presença de Deus, não importa quais são as debilidades que nós temos, elas não aparecem, porque as misericórdias do Senhor cobrem as nossas debilidades. A graça de Deus cobre as nossas debilidades. Então, se você está aqui nesta noite e tem alguma debilidade na tua vida, seja de qual ordem que for, a graça de Jesus cobre as tuas debilidades nesta noite. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de João, e eu termino com este versículo 1 e 12 de João, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de um rei. Amém? Não merecíamos, mas Deus nos adotou, assim como Davi adotou Mefibosete. O teu pai é rei. E ele não te dá tudo aquilo que você quer, porque ele sabe como que será o teu proceder depois que ele fizer isso. Mas Deus, ele te prepara para conceder aquilo que deseja o teu coração. Porque ele é pai, ele nos adotou, somos filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.